Good evening, everybody. Boa noite a todos. Welcome to another English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. My name is João and hope everybody's fine at home. Espero que todos estejam bem aí em casa. With me today, Antônia. Hi, everybody. Olá, pessoal. Good evening. Good evening. Good evening, yes. Evening. Now it's okay. É que nós estamos fechados aqui, não sabe nem estar. Então, se ainda é dia, se não é, but good evening. Já passamos aqui das 6, então... So, as I said, be welcome, né? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula. Well, Antônia is here to help me in the chat. Antônia está aqui para me ajudar aqui no chat. Então, quanto mais vocês interagirem, mais Antônia vai trabalhar. Vamos botar a Antônia para trabalhar hoje aqui, do meu lado. Oh, my God! Ok, então, não esqueça que hoje foi atribuição, hein? Ok, interajam, mandem as respostas, que daí a gente deixa a aula mais dinâmica aí para vocês. E é lógico, falando da interação e do chat, já vou agradecer aqui os alunos que todos participaram aí da aula passada, mesmo falando um yes ou um no, mandando as mensagens e as respostas. A gente tem aqui a Lohane, da Propoliana, a Júlia Bassi, da Protaís, a Letícia, do Provitor, o Felipe, da Proneide, lá da Escola Nestor de Camargo, e a Letícia, da Pro Andressa. Então, temos esses alunos aí participando. E, em geral, os alunos da Escola Carlos Celso Lenarduzzi, a Pro Valdini falou que é lá do CEL da diretoria de Itapecerica da Serra, legal, já vou falar do CEL daqui a pouquinho. O Pro Adriano Guimarães, lá de Mauá, da Escola Professora Terezinha Sartori. E a Pro Lucimara falou assim, eu também fiz atividades lá no Form sobre movies, então, legal, a aula passada eu falei da professora Márcia, se eu não me engano, que fez as atividades, e agora a Pro Lucimara também, então, vamos usar o Google Forms, sim, é uma ferramenta que a gente tem para entrar em contato com os alunos, deixar o nosso conteúdo, a nossa aula mais agitada, né, Antônio? Então, o Forms ajuda bastante a gente e ajuda os alunos também, a gente vai aprendendo, por enquanto, na pandemia tem que ser à distância, então vamos usar os recursos que a gente tem. Okay? E que são bem legais, né, João? A pandemia veio para um momento, para umas ferramentas que a gente não conhecia. Eu acho o Google Forms para dar atividade e prova, joia. Não, muito bom, dá né? pra gente Principalmente fazer. que ele tem uma correção automática que você pode programar, né? Sim, dá para fazer bastante. Dá para fazer bastante coisa interessante, legal. Então, vamos trabalhar em cima disso, já que a gente foi meio que obrigado, né, a nos afastar aí da sala de aula. E vou confessar uma coisa, gente. O professor João é bom, hein? Em tecnologia. Olha, tenho aprendido tanta coisa com o João. Né? Hoje ele me ensinou a editar um vídeo que eu usava no celular. Ele falou, eu uso esse. Melhor, né? Mais então, fácil. Segunda-feira eu falei, ó, eu fiz, agora você vai me ajudar a recortar aqui e vai checar se meu vídeo ficou bom. Mais trabalho. Eu falei para vocês responderem no chat para dar trabalho para ela, e ela que está dando trabalho para mim. Ó, vamos lá. Então, olhei o repositório antes de vir para cá, hoje, para o estúdio, e tá tudo lá. Então, os slides da segunda série, os vídeos da semana passada, o dessa aula vai subir depois que terminar essa aqui, mas já está tudo lá para vocês. Então, se tiver alguma dúvida, vai lá, consulta, baixa e usa o máximo que você puder. Tudo bem? Então, já que eu falei aqui pro Valdini, que trabalha lá no CEL da diretoria de Itapecerica da Serra, vamos falar do nosso CEL também. Então, na tela para vocês tem lá o endereço. Lembrando que quando você acessa o endereço, você tem a lista de todos os CELs aí que estão disponíveis, você pode entrar em contato, verificar os idiomas que eles estão fornecendo naquela unidade. Em geral, a gente tem lá inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim e japonês, né? Mas é bom você se informar para ver se a unidade que é mais próxima de você também oferece todos esses idiomas, né? Ou aqueles que estão lá disponíveis no momento. Então, entrem, acessem, o QR Code está aí, vai lá, começa 2021, né, Antônia? Isso. Com o idioma novo, vamos aprender línguas. Os professores aqui, a professora Patrícia pediu para você dar dicas, né, João, de material. Uma das coisas que nós estamos pedindo, que nós pleiteamos aqui, é que desse mais cursos de formação voltadas para, foi até uma ideia do João, para professor. Linguagens fáceis para nós, com ferramentas do dia a dia, né, João? Vamos tentar fazer isso, se a gente conseguir, eu acho que vai facilitar muito para todo mundo, para os estudantes também, porque quando a gente está mais bem preparado, a gente consegue também atender melhor, né? Então, vamos fazer um esforço grande aí, né? Eu não vou falar o nome do editor, porque eu não posso. Não. A gente não pode falar o nome do editor. A gente consegue fazer talvez a gente consiga fazer algumas formações, ok? Então, vamos lá, falamos aí do CEL, tudo ok, vamos dar uma lembradinha, né, Antônia, aquilo que aconteceu na nossa última aula. Então,
Last class we noticed how words are formed. Na última aula, nós falamos como as palavras são formadas. Recognized word parts, the morphemes. Reconhecemos a parte das palavras, os morfemas. Used prefixes and suffixes, the affixes, to form new words. Usamos os prefixos, os sufixos, os afixos para formar novas palavras. That's it. Então, foi isso que a gente viu lá na última aula e vocês participaram bastante, trabalhando com as palavras, percebendo que o sufixo ER, por exemplo, é uma das formas da gente ter as profissões, né? Quando a gente tem teacher, doctor, a gente trabalhou isso no início da nossa aula passada. Tudo bem? E agora, para a aula de hoje, o que vocês vão precisar? Your notebook, seu caderno, a pen or a pencil. uma caneta ou um lápis. Perfeito. Então, vocês vão precisar disso aí para fazer as anotações durante a aula. Vai haver momentos em que a gente vai liberar para vocês anotarem, para depois escrever lá no chat para a gente, né? Antônio, vamos falar da habilidade da aula de hoje? Vamos! Reconhecer e usar os graus do adjetivo, revisão de segundo bimestre. Uhum. E o título da nossa aula tá dando para ver, né? Isso. Big, bigger, the biggest. Já deu pra gente ver que vai fazer A tradução ficou meio estranho, né? Se eu fosse aluno, eu ia falar grande, o mais maior de grande e o mais maior que o grande. Então a gente tem big, que é grande, bigger, maior, e the biggest, o maior. É assim que a gente vai trabalhar na língua inglesa também. Então a gente vai falar dos graus dos adjetivos. Já foi uma habilidade que a gente trabalhou lá no segundo bimestre e agora é o momento da retomada. Okay? Então vocês vão perceber aí que algumas das explicações que vocês vão ver aqui nos slides, vocês já viram, nós já trabalhamos bem na sala de aula e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com relação a isso. Tudo bem? Então, no final desta aulinha aqui, né, Antônia? By the end of the class, no final da aula, students will be able to os alunos serão capazes de recognize and use comparative adjectives, reconhecer e usar os adjetivos comparativos, and recognize and use superlative adjectives. Reconhecer e usar os adjetivos superlativos. Perfeito. Então, é isso que a gente vai ver na nossa aula. Então, até o final da aula, a gente tem que lembrar como é que usa isso e tentar deixar mais fixado aí o jeitão que a gente trabalha com a comparação em inglês, né, Antônia? Que é um pouquinho aí diferente da língua portuguesa, existem algumas regrinhas que a gente vai ter que se adaptar e poder deixar as coisas de uma maneira mais interessante. Então, ó, vamos fazer uma recapitulação, que foi o que a gente viu na aula passada, e aí a gente vai para frente. Então, last class, we noticed how words are formed, for example. Na última aula, notamos como as palavras são formadas. Por exemplo, we use the suffixes er or or to form words related to occupations, like composer, actor. Usamos o sufixo or ou or para formar palavras relacionadas a ocupações como compositor, ator. We can transform a verb into a noun by adding the suffix ion, recreate, recreation. Podemos transformar um verbo em um substantivo adicionando o sufixo ion, recriar, em recriação. E aí, aula passada, a gente viu que esse ion é equivalente ao nosso cedilha tio, né? São, ok? Então, a gente tem essas comparações que dá para fazer com a língua portuguesa para deixar a nossa vida mais fácil, ok? E a última que a gente viu foi we can make the negative of a word by adding a prefix. For example, important, unimportant. Podemos fazer o negativo de uma palavra adicionando um prefixo importante, não importante. Então, quando eu coloquei o un na frente da palavra important, eu transformei ela no negativo. Ela ficou unimportant, não importante. Tudo bem? Sim, tudo bem. Então, vamos lá para a primeira interação no chat. Vamos colocar a Antônia para trabalhar agora. Chat time, ok? Então, ó, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Let's read the sentence that is on page 105, Caderno do Aluno, volume 1. Vamos ler essa sentença que está na página 105 do Caderno do Aluno, volume 1. Can you find words that have suffixes in them? Você pode encontrar palavras que sejam sufixos nela? Então, vocês vão ter 1 minuto no chat para ler esse trechinho que está dentro dessa caixa azul e encontrar palavras que tenham sufixo, né? Então, lembrando, sufixo é aquilo que a gente acrescenta ao final da palavra para transformá-la. A gente pode transformar um verbo em um substantivo, né? Como a gente viu lá no exemplo. Então, tentem achar palavras que tenham sufixos aí nessa caixinha azul, ok? 1 minute, have fun. Se divirtam lá no chat. Go!
Ok, Antônia, we are back. Voltamos aqui depois desse 1 minute. Do we have anything? Temos alguma coisa? Sim, nós temos alunos da escola Hans. Legal. Pollution. Pollution. Particularly. Previously. Legal. E tem uma aqui que eu não estou enxergando. Acho que a luz... Larger. Ah, legal. Conseguiram encontrar. Ok. Então, 4 palavrinhas aí é o que veio pra gente aqui no chat. Tem mais alguma coisa diferente dessa? Tem previously, não, a Letícia, pollution, acho que foram as mesmas, João. Legal, perfeito. Conseguiram encontrar aí e notar que existem esses sufixos, ou seja, partículazinhas que eu acrescentei ao final da palavra para modificá-la de uma certa forma. Vamos dar uma olhada no que tem lá de resposta, Antônia? Então agora a gente vai ler e traduzir esse pequeno trechinho aí, tá bom? Então, the health impacts of local air pollution. Os impactos na saúde da população, né? Da população local, do ar. A poluição local do ar. Yes. Particularly from road transport. Particularmente do transporte rodoviário. Are much larger than previously thought. São muito maiores do que se pensava anteriormente. Perfeito. Então a gente tem aí 4 palavrinhas como eles mencionaram, né, Antônio? Então a gente tem lá pollution. Poluição. Particularly. Particularmente. Larger. Larger, maior, né? Maior, very good. And previously. Previamente. Perfeito. Então a gente tem esses 4 aí e o que eles significam, né? Vamos dar uma olhada nesses sufixos, porque a gente está fazendo uma recapitulação da aula passada. Vamos ver o que eles querem dizer exatamente. Então, ó, na tela para vocês, o mesmo trecho que a gente acabou de ler, e a gente tem lá pollute, que é um verbo, poluir, virou pollution. Poluição, né? Particular, que é um adjetivo, virou particularly. Particularmente. Que é um advérbio. Previous, que é um adjetivo, virou previously. Previamente. Que também é um advérbio. E large, que é um adjetivo, virou larger. Que Grande, continua maior. sendo um adjetivo, né? Isso. E aí a gente percebeu esse ER aí no final da palavra. Esse ER no final da palavra, Antônio, ele está querendo dizer que é uma profissão? Não. Não. Porque na aula passada nós vimos que uma das possibilidades desse ER aí no final da palavra era isso, né? Formar uma palavra que indique uma profissão. Mas no nosso caso, não é o que está acontecendo. Quando a gente tem o large ali, a gente está aumentando o grau do comparativo, né? O grau do adjetivo, desculpa. Então eu tenho large, que significa grande, larger, que vai significar maior, né? Não mais grande, mas vai significar maior. Tudo bem? Uma das coisas que eu percebo ao longo dos anos, João, Sim. é que às vezes os alunos, eles têm a dificuldade de pegar o sufixo no final da palavra e associar com o mente. O li é o mente, Sim. o chan, né, é o nosso ação. Sim. Exatamente. Acho que vocês têm que pegar e memorizar mesmo, para quando ele aparecer, ajudar na hora da leitura. Ele acaba ficando até tranquilo, porque quando a gente fala desses especificamente, a gente tem aí uma terminação que é parecido com a língua portuguesa. Então, a gente vai fazer associação até pelo cognato, né? Mas a gente vem, ao longo dos anos, aí falando que o LI realmente é o nosso mente, né? Então, de real, realmente, really, real, really. Né? Então, o LY acaba virando isso aí, tá? Então, a regra vai aparecer aí para vocês na tela. Então, ó, comparative short adjectives. A gente vai fazer o comparativo agora de adjetivos curtos. E por que a gente fala assim, adjetivos curtos, né? Porque em inglês a regra vai mudar. Quando o adjetivo for curto, ou seja, ele é pequenininho, uma palavra pequena, que vai ter lá uma sílaba, às vezes 2, ok? E quando o adjetivo é longo, quando eu falo adjetivo longo é porque a palavra é grande. Estou falando de uma palavra que, né, não é pequenininha, eu não consigo escrever ela num espaço pequeno. Não, por exemplo, quando eu tenho a palavra tall, que significa alto, é uma palavra que quando eu escrevo, ela é pequenininha, né, Antônia? Só tem uma sílabazinha lá. Agora, se eu falo a palavra interesting, é uma palavra grande. Então, isso que eu estou falando de adjetivo curto e de adjetivo longo, tudo bem? Então, a gente tem que entender isso, por quê? Porque a regra muda de acordo com o tamanho desse adjetivo aí, tá? Então, na tela para vocês está ali, ó. We can use adjectives to compare two people or things or two groups of people or things. Nós podemos usar adjetivos para comparar duas pessoas ou coisas, ou dois grupos, ou
pessoas ou coisas. Pois, 2 grupos de pessoas, 2 grupos de coisa, né? Porque esse comparativo sempre vai ter um de um lado, outro do outro, né? Então, o short adjectives, ele vai funcionar assim, ó. Eu pego o adjetivo que é curtinho, acrescento o ER lá no final e vou colocar a partícula than se eu quiser realmente comparar. Se eu quiser falar assim, mais alto do que. Ok? Se eu quiser falar assim só mais alto, não preciso daquele than. Mas se eu falar mais alto do que, então eu preciso. Por exemplo, eu sou mais alto do que a Antônia. Só um pouquinho, João mas eu sou. Taller than Antônia. Então, João is taller than Antônia. Só um pouquinho, mas eu sou. Então, ó, the impacts are larger than previously thought. Foi a sentença que a gente traduziu lá no nosso texto, né? Os impactos são maiores do que previamente pensados, né? Então, a gente tem o larger ali que está indicando maior, mais grande, né? Que a gente não fala mais grande, mas é o maior, tudo bem? If an adjective ends in E, we just add R. Se o adjetivo terminar na letrinha E, basta a gente acrescentar o R. Então, o exemplo que a gente tem ali é o nice, que vira nicer, né? Então, só precisa acrescentar o R ali, porque o E já estava lá. Tá? If an adjective ends in a vowel and a consonant, double the consonant. Se o adjetivo terminar numa vogal e uma consoante, dobra-se a consoante. Exato. Então, o exemplo que a gente deu ali é o big, que vira bigger. Mas para virar bigger, não foi só o ER, eu tive que dobrar o G, que é a última consoante. E uma das dificuldades, João, é uma coisa que eu ensino para os meus alunos, eu falo para ele que não existe isso na gramática, é só uma dica, porque as divisões silábicas em inglês são por sons. Exatamente. Né? E muito aluno tem a dificuldade, não conhece a pronúncia. Então, eu tenho uma dicasinha assim, dá uns 90% de chance. Conta as vogais. Sim. Quantas vogais tem ali, né? Você vai ter uma grande quantidade, uma menor probabilidade de errar ali a quantidade de sílaba para usar o ou o more. Sim, porque a divisão silábica ela é feita por sons de vogal. Então, quanto mais sons de vogal eu tiver ali, significa que eu tenho mais sílabas ali. Tudo bem? É que em inglês a gente sabe que eu leio de um jeito, escrevo de outro, fica mais complicadinho. Aí quando tem 3 vogais juntas, às vezes eu pronuncio 2 ou uma só, aí tem que tomar cuidado nessas particularidades aí. Mas a ideia é justamente essa, aos poucos ir me acostumando com isso e com esses sons aí, né? Então, na sequência da nossa regra, a gente tem ali, ó, if an adjective ends in a consonant plus Y, cut Y and add I-E-R. Se um adjetivo terminar com consoante mais Y, corta-se o Y e acrescenta IER. Por exemplo, happy, que fica happier, né? Mais feliz. Feliz, mais feliz. E é lógico, como não poderia deixar, a gente tem os adjetivos que são irregulares. Como a gente tem em português, né? Sim. Em português, por exemplo, a gente fala bom, mas eu não falo mais bom, eu falo melhor. Melhor. Né? E em inglês é a mesma coisa. Então eu tenho lá good, que significa bom, né, Antônio? E o comparativo de good não é gooder, tem que ser better, tá? Porque ele é irregular. A mesma coisa acontece com bad, que é mal, né? O comparativo dele não é mais mal, vai ser pior. In English, worse. Okay? E aí existe esse outro aí que em português ele não é irregular, mas em inglês ele é o far, de longe, distante. Eu tenho as duas formas para poder comparar em inglês. Quando eu quiser falar mais longe, eu tenho que falar farther, né? Or further. As duas estão corretas. Né? A origem dessa diferença aí é porque o far com A significa distância realmente física e o further significa coisas extras. Então, se você precisa de mais informações, por exemplo, a gente fala em inglês further information, com a letrinha U. Né? Se eu falar que eu tenho que viajar para mais distante, I have to travel farther. Então, eu tenho com a letrinha A. Okay? Mas hoje em dia as pessoas não fazem muita essa diferença. Okay? Então, essa é o lance aí do farther para o further. E tomar cuidado com esses 3, né, João? Porque às vezes os alunos eles colocam ER no final. Acho que são os que mais... Gooder. Gooder, pois é. Better. É irregular. Tem que lembrar que eles são irregulares. Como em português não posso falar mais bom, em inglês não posso falar gooder. Ok? Então, pensem nisso aí a hora que estiver fazendo. Tranquilo? Agora vamos lá para os adjetivos longos. Eu falei para vocês que existe aí essa diferença de adjetivo curto e de adjetivo longo. Agora vamos lá para os longos, ok? Eles servem para a mesma coisa, para comparar duas coisas ou pessoas ou grupos de pessoas, né? Então, para long adjectives, para os adjetivos longos, pessoal, a gente precisa lá
more adjective than. Então, eu preciso da palavrinha more, que é mais, o adjetivo ali no meio, e o than se eu for continuar a minha sentença, né? Então, ó, Marília is more distant from São Paulo than Campinas. Marília é mais distante de São Paulo do que Campinas. Perfeito. Então, a palavra distant é uma palavra longa, grande. Eu precisei usar o more. Eu não posso falar distanter. Distanter não existe em inglês. Ok? Então, ó, we use more to make comparative for most two-syllable adjectives and for all adjectives with three syllables or more. Nós usamos o more para fazer comparação para palavras com mais de adjetivos com mais de 2 sílabas ou todos os adjetivos com 3 sílabas ou mais. Por exemplo, interesting fica more interesting. Tranquilo? Tranquilo. Agora a gente tem que tomar cuidado porque existem algumas palavrinhas em inglês que elas admitem tanto uma forma quanto a outra. E são essas que estão ali, ó. Two-syllable adjectives that can take more or er. 2 sílabas, 2 adjetivos silábicos, Adjetivos com duas sílabas sílabas ou mais, recebem o more ou o were. Isso. Então a gente tem lá, gentle, eu posso falar tanto gentler quanto more gentle. As duas formas estão corretas, né? De gentil, mais gentil. Polite, que é educado, eu posso falar politer or more polite. Mais educado. Mais educado. Simple, eu posso falar simpler or more simple. Mais simples. A mesma coisa acontece com aqueles outros que estão ali embaixo, ó. Cruel, handsome, narrow, pleasant and stupid. Okay? Então, o cruel, bonito, estreito, prazeroso e estúpido são adjetivos que podem levar tanto o ER quanto o more. Tudo bem? Então, essa é a ideia aí dos comparativos em inglês. Lembrando, o ER não serve só para indicar profissão. O ER também significa um comparativo de adjetivo. Beleza? Beleza. Tranquilo no chat? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá, para mais um trechinho aí do nosso caderno do aluno, agora do volume 2. Então, ó, let's read part of the text that is on page 128, caderno do aluno, volume 2. Can you find words that have suffixes in them? Agora vamos ler a parte do texto da página 128 do caderno do aluno, volume 2. Você pode encontrar palavras que têm sufixos neles. Ok, então vamos lá. 1 minute in the chat, 1 minuto lá no chat. Mandem pra gente as palavras dentro dessa caixa branca aí que tenham sufixos. Ok? 1 minute. Go there. Have fun. Ok, Antônia, we are back. Estamos de volta aqui. Antônia, conseguiram? Sim, várias. Good. A professora Cláudia, a professora Neide e outros colocaram informed, largest, polluter e workers. Legal. Então a gente tem aí essas palavrinhas que realmente têm sufixos nela. Vamos tentar dar uma olhada agora e saber o que elas são. Okay? Então, o texto ali para vocês mais uma vez está destacado o sufixo. E agora, Antônia, vamos lá. Ok. Making informed purchases about what we are buying. Fazendo compras informadas sobre o que estamos comprando. As an example. Por exemplo, the textile industry today is the second largest polluter of clean water after agriculture. A indústria têxtil hoje é a segunda maior poluidora de água limpa depois da agricultura. And many fashion companies exploit textile workers in the developing world. E muitas empresas da moda exploram trabalhadores têxteis no mundo em desenvolvimento. Legal. Então, ó, eles conseguiram informar pra gente a palavrinha informed, largest, polluter and worker. Né?
Vamos ver agora o que esses sufixos significam nessas palavras, ok? Eles estão ali por uma razão e vamos tentar entender o porquê deles. Então, está aparecendo aí pra gente a comparação do quadro agora. Ó. Inform era um verbo. Quando eu coloquei informed, eu transformei ele num adjetivo, né? Informado, ok? Então, é o particípio passado, a terceira coluninha do verbo, como vocês queiram entender aí, mas é isso que aconteceu ali. Pollute, que também era um verbo, poluir, virou polluter. Virou um substantivo. Virou um substantivo, que pode ser aí poluidor ou poluente, né? O ER, ele dá essa ideia de o agente que faz, né? Quando a gente fala do worker, a mesma coisa que aparece ali na próxima. Então, work, que era um verbo, virou worker. Um substantivo. Né? O trabalhador. Então, o verbo trabalhar, work, virou worker, trabalhador. E agora a gente tem large, que é um adjetivo. É grande, né? E virou extenso. Largest, que também é um Mais adjetivo. extenso. Perfeito. Então, agora o EST que entrou aí, ele não mudou a palavra de categoria, mas ele só falou que ele está aumentando o grau do adjetivo, né? O adjetivo ali que era large, né? Que era grande, ficou largest. Ou mais grande? Não. Ou maior. Maior. Então, a ideia é essa. Então, esse EST que a gente acrescentou ali no final do large é para lembrar que a gente usa o EST para fazer superlativo. Quando a gente pega de um grupo um destaque e fala aqui, esse aqui é o mais alto, esse aqui é o mais caro, esse aqui é o mais bonito. Então, quando eu tiro um do grupo e falo que é o mais, eu estou fazendo um superlativo. E em inglês, eu tenho essa forma que é acrescentar o EST. Né? Lembrando que esse EST é a mesma regra lá que a gente viu do ER. Vai ter também adjetivo curto e adjetivo longo. Ok? Então vai ser a mesma coisa aqui. Né? Vamos lá para o nosso quadrinho e ver mais alguns exemplos que aparecem lá. Então, ó, we can use adjectives to highlight the qualities of a thing or person in a group. Podemos usar adjetivos para destacar as qualidades de uma coisa, pessoa em um grupo. Então, para adjetivos curtinhos, é short adjectives, o que eu faço? Pego o adjective e coloco o EST no final. Então, o the vem na frente, que é o artigo, né, que significa o ou a, e no final dele eu acrescento o EST, pronto, já virou superlativo. Então, um exemplo que aparece lá pra gente é It's the second largest polluter. É o segundo maior poluidor. That's it. Então, if an adjective ends in E, we add ST. Se um adjetivo terminar em E, a gente acrescenta só o ST. Nice, the nicest. The nicest, né? O legal, O mais legal. É. Ok, if an adjective ends in a vowel and a consonant, double the consonant. Se o adjetivo terminar em vogal e consoante, dobramos a consoante. Lembrando, CVC. Sim, consoante, Vogal, consoante, dobra a última consoante. Então, big, the biggest. Grande, o maior. Então, a gente dobrou o G e acrescentou o EST. Vocês perceberam que a regra é exatamente a mesma da regra do ER, ok? Então, se é a mesma coisa, beleza. Se eu consigo entender uma, a outra vem por tabela, né? Papum, entendi uma, a outra vai ser legal. Você só tem que lembrar que ER eu comparo uma coisa com a outra. Lembra? Sim. I am taller than Antônia. Eu sou mais alto que a Antônia, ok? Mas, se a gente está falando do superlativo, daí eu pego um do grupo. Aqui nesta sala, por exemplo, eu não sou o mais alto. E tudo bem, ok? Então, I am not the tallest one. Na sala que a gente está, eu não sou realmente o mais alto, né? Então, aí vocês viram que mudou para superlativo, porque de um grupo, eu tirei um desse grupo. Tudo bem? Na continuação, a gente tem lá a mesma regra, ó. If the adjective ends in a consonant plus Y, cut the Y and add IEST. Se um adjetivo terminar com consoante mais Y, corta-se o Y e acrescenta IEST. Happy, the happiest. Feliz, o mais feliz. Perfeito. E aqui, os mesmos adjetivos que eram irregulares lá, eles continuam irregulares aqui. Então, good, the best. Bom, o melhor. Bad, the worst. Mal, o pior. Far, the farthest or the furthest. Longe, ou mais distante. Ou mais distante, ou mais longe e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, a mesma regra aqui que a gente tem para o adjetivo curto, agora a gente vai ter para o adjetivo longo. Então, vai ser diferente de novo, né? Lá no comparativo eu usava more. O que a gente vai usar aqui, Antônia? No superlativo. The most. Perfeito. Então, ó, na tela para vocês, the most. Para os adjetivos longos, a gente tem lá the most plus adjective. The car is the most expensive one. Esse carro é o mais caro de todos.
We use the most to make the superlative for most two-syllable adjectives and for all adjectives with 3 syllables or more. Nós usamos o the most para fazer o grau de superlativo para mais de 2 sílabas, 2 adjetivos de mais de 2 sílabas, né? E de todos os adjetivos com 3 sílabas ou mais. Interesting, the most interesting. Interessante ou mais interessante. Two-syllable adjectives can take the most or the est. Adjetivos com 2 sílabas que tem o the most ou o de mais o est. Então, existem esses adjetivos aí que eles são exceção, né? Eles podem admitir tanto um quanto o outro. Então, gentle, the gentlest, or the most gentle. O gentil, o mais gentil. Polite, the politest, or the most polite. Educado, o mais educado. Simple, the simplest, or the most simple. Simples ou mais simples. A mesma coisa vale para aquele 5 lá de baixo que nós já lemos, né? Cruel, que é cruel. Handsome, que é bonito. Narrow, que é estreito. Pleasant, que é prazeroso. E stupid, que é estúpido. Então, esses aí também podem seguir as duas formas. Ok? Tranquilo. De explicação é o que a gente tem aí, é o que vocês precisavam saber. Vamos botar a mão na massa agora e tentar achar algumas coisas, tudo bem? Então vamos lá. Temos um textinho aqui, e o que a gente vai fazer, pessoal? There is this text about indoor pollution. Follow the text as the teacher reads it. Então eu vou ler o texto para vocês e vocês vão seguir o texto comigo. Por enquanto, sem a tradução, tá? A gente só vai ler o texto, peguem a pronúncia. Depois eu vou falar a atividade que vocês vão fazer. Então, ó. Air pollution is not only on the outside. Homes, schools, and buildings can also have air pollution. Sometimes the air inside a building is even worse than the air outside. Many things which humans use every day can pollute the air. Compounds inside carpets, paints, building materials, and furniture also pollute the air, especially when they are new. In buildings where the windows are tightly shut to stop air leaks, the air inside can be more polluted than the air outside. Ok? Então, foi para vocês terem uma ideia da pronúncia dessas palavras aí e para que vocês prestem atenção, porque agora vocês vão fazer e encontrar coisas nesse texto. Tudo bem? Então agora vocês vão ter aí 2 minutinhos para ler o texto novamente. Então vocês vão ler com calma agora e vão escrever no chat examples of comparative adjective. Então o comparativo com adjetivo. Okay? Lembra o que era o comparativo, lembra o que era o superlativo, eu só quero o comparativo lá no chat. Tá? Então 2 minutos, mandem para a gente todos os comparativos que existam aí nesse texto. Ok? Go there, 2 minutes.
Hello, we are back, Antônia. Voltamos aqui, Antônia. Temos respostas aí desse texto? Sim. Ok. A professora Valéria e outros disseram air inside is worse e more polluted than. Perfeito, são as duas formas de comparativo que a gente tem aqui. Um que é o irregular, né, que é o irregular do bad, worse, e o outro que é adjetivo longo do more polluted. Legal. Então agora vamos lá para o texto, vamos traduzir, ler todo bonitinho aí para vocês e daí a gente vai para frente. Então, air pollution is not only on the outside. A poluição do ar não está apenas do lado de fora. Homes, schools and buildings can also have air pollution. Casas, escolas e edifícios também podem causar poluição do ar. Sometimes the air inside a building is even worse than the air outside. Às vezes, o ar dentro de um edifício é ainda pior do que o ar externo. Many things which humans use every day can pollute the air. Muitas coisas que os humanos usam todos os dias podem poluir o ar. Compounds inside carpets, Compostos dentro de carpetes, paints, tintas, building materials, materiais de construção and furniture also pollute the air, e móveis também poluem o ar, especially when they are new. especialmente quando são novos. In buildings where the windows are tightly shut to stop air, Em edifícios onde as janelas são bem fechadas para impedir vazamentos de ar, the air inside can be more polluted than the air outside. o ar interno pode ser mais poluído do que o ar externo. Perfeito. Então, esse é o texto que a gente tem. Uma curiosidade, né? Porque às vezes E a eu gente acha acabei que... de aprender isso. A gente acha que do lado de fora está pior do que do lado de dentro. Às É, vezes do não lado de dentro sabia tá disso, ficando pior, não. né? Ok, então vamos completar agora esse quadrinho para que vocês tenham um entendimento completo aí do que é o adjetivo, comparativo e superlativo. Então vocês têm a forma do superlativo, do comparativo que a gente acabou de ver no texto, né? O worse than, e a forma do comparativo more polluted than. Qual que é o adjetivo sem nenhuma comparação? Qual que é o superlativo dele? Vamos lá? 30 segundinhos no chat, mandem pra gente e a gente já vai encerrar. Go there! Ok, Antônia, what do we have there? O que a gente tem aí? Bad, worst, polluted, the most polluted. Very nice. E é exatamente o que a gente tem aqui no chart para vocês. Ó. Lá no quadrinho, bad, de mal, polluted, poluído, the worst, o pior, the most polluted. Tudo bem? Então, para vocês aprenderem um pouquinho mais aí sobre comparativo e superlativo, dá uma olhada nesse próximo slide, acessa esse QR Code, é uma música aí, meio que um rock de gramática, é um rock gramatical. Ouve e depois você pode fazer uma sugestão de alternância. Transforma esse rock num samba, num axé, num pop, e aí usando as mesmas letras, trabalhando o comparativo e o superlativo, né? Bem Antônia, legal. tá na hora de falar tchau? Tá, bye bye, have a nice weekend. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula, o QR Code está lá para vocês. Have a wonderful weekend, um ótimo final de semana para vocês. See you next Friday. Até a próxima sexta. Bye bye. Bye bye. Estudante da rede estadual, você se superou em 2020. Agora falta pouco para acabar. Quem não participou das atividades ainda pode avançar de série ano que vem. Vá até sua escola e retire o kit de atividades. Faça as tarefas, depois devolva preenchido. Mães, pais, responsáveis, continuem apoiando. Só assim, nossos estudantes vão avançar para a próxima série. Informe-se na secretaria da sua escola ou no site. Governo de São Paulo, Estado de Respeito.